Vamos lá, pessoal, dar continuidade, né, às temáticas dessa nossa primeira aula. Então, a gente vai trabalhar agora, né, com o tema de poderes da administração. Então, lembrando, a gente já viu os conceitos, né, que vão dar uma ideia necessária para que a gente compreenda a administração pública, o conceito de Estado, o conceito de poderes do Estado e o conceito da própria administração pública. Depois a gente viu, né, o regime jurídico administrativo, né, que são os princípios que vão nortear toda a atividade administrativa do Estado. Então, são esses princípios que vão determinar a lógica da atividade administrativa do Estado. E agora nós vamos trabalhar com os poderes da administração, né? Esses poderes da administração, lembrando, eles se diferem dos poderes do Estado, tá? Então, os poderes do Estado é aquele poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, que eles podem tanto exercer suas atividades típicas, como também podem exercer atividades atípicas. Isso determina que mesmo o poder judiciário e o poder legislativo, que não exercem função típica administrativa, eles possam exercer a função e as atividades administrativas de forma típica, de forma atípica, né, de forma secundária. E isso determina que as regras de direito administrativo elas também sejam aplicadas no âmbito do Poder Judiciário e no Poder Legislativo, quando eles exercerem as suas atividades secundárias, a sua atividade administrativa, tá? E o Poder Executivo, ele vai ter exatamente a função administrativa como a sua função essencial. Então, ele vai também se submeter também, né, às regras de direito administrativo. Então, vamos lá. O que é os poderes da administração? Os poderes da administração, eles são poderes que são instrumentais, né? Eles são mecanismos, são instrumentos por meio do qual os órgãos, as entidades administrativas, elas vão executar suas tarefas e vão cumprir as suas funções, né? Esses poderes, eles são indispensáveis para que a administração pública ela atinja o interesse coletivo, né? Então, eles são concedidos, esses poderes, à entidade estatal, para que ele consiga alcançar o fim que ele almeja. O que a gente precisa saber é que esses poderes, eles são poder vinculado, né? O poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder normativo, o poder de polícia. Então, a gente tem aí 4 poderes, fora o poder vinculado e o poder discricionário, que vão fornecer mecanismos para que a administração pública ela possa atuar. Então, o primeiro poder que a gente mencionou, né, o poder discricionário e o poder vinculado. O que é que eles têm a dizer, né? O que é que eles querem dizer para a gente? Muitas vezes a gente vê esses poderes determinados pela nomenclatura, discricionariedade apenas e vinculação. Mas o que é o poder vinculado à vinculação e o poder discricionário ou discricionariedade? O poder vinculado, ele determina que a lei, né, ao criar o ato administrativo, ele vai trazer todos os elementos que compõem esse ato administrativo de forma objetiva. Então, o poder vinculado, ele não vai dar à autoridade pública nenhuma possibilidade de valoração da sua conduta, né? Então, a própria lei que pré-estabelece como vai ser tomada, né? Como vai ser realizada a conduta da administração pública. Então, se o administrador ou o administrado, desculpe, ele preenche os requisitos estabelecidos na lei, né? O ato administrativo ele vai ter que ser praticado sem que haja, né, nenhum juízo de valor por parte da autoridade administrativa, né? Então, isso acontece muito no caso, por exemplo, da licença para construir. Então, se eu, enquanto administrado, né, enquanto particular, eu cumpri todos os requisitos legais para obter a licença para construir, o administrador público ele é obrigado a me conceder essa licença, né? Então, ele é um ato que é vinculado. Outro exemplo, a concessão de aposentadoria. Se eu sou servidor público, né, e eu cumpro
todas as determinações legais, constitucionais, a administração pública ela é obrigada a me conceder a aposentadoria. Ela está vinculada àquela atividade, porque a legislação assim prevê. Outro exemplo é a licença para dirigir. Então, se o agente público ou se o particular, ele completou 18 anos e realizou, né, todas as determinações, a prova de habilitação, a prova psicotécnica, né, e passou nessas provas que são feitas para adquirir, né, a carteira de habilitação, se a pessoa preenche todos os requisitos, a administração pública ela vai ser obrigada a conceder, né, ao particular a concessão, a licença para dirigir. Então, esse é um exemplo dos atos vinculados, né, do poder vinculado da administração. O poder discricionário, ele se contrapõe ao poder vinculado, né? Aqui no poder discricionário, o administrador ele está subordinado à lei, mas o próprio texto da lei, né, ele determina, ele dá a possibilidade de que a administração pública ela tem um juízo de valor. Então, a autoridade administrativa ela pode ter um juízo de valor com relação à atividade que ela vai praticar, né? No caso concreto, ela pode escolher a solução mais adequada para aplicar. Então, ele vai ter que, dentro da legislação, ele eleger, né, no caso concreto, aquela conduta que é mais conveniente, que é mais oportuna, para que ele pratique. Qual seria, por exemplo, algumas situações que ilustrassem, né, o poder discricionário? Por exemplo, a permissão do uso do bem público. Então, a administração pública, ela pode conceder a permissão de bem público para aquela pessoa que deseja abrir um bar na calçadinha da sua casa, tá? Então, a administração pública, ela pode conceder ou não. Então, ela vai avaliar se naquela situação é conveniente, é oportuno que aquela pessoa desenvolva essa atividade. Então, ele faz esse juízo de conveniência. É um ato que é discricionário. Outra situação, né, que pode ocorrer também é a situação de que você quer realizar o seu casamento na praia. Então, também vai ter que pedir a permissão da administração pública. Por quê? Porque a praia é um bem público. Então, ela vai conceder ou não. Então, por critério de conveniência. Então, se você quer casar no momento em que a praia, no horário de utilização pública, pode ser que o interesse público, o interesse coletivo primordial seja não fechar aquele bem público para que você se utilize no âmbito particular. Então, esse é uma situação, né, que vai a administração pública se utilizar da discricionariedade. Entrando nos demais poderes administrativos, a gente vai ter o poder normativo ou regulamentar, né, que confere à administração pública a possibilidade de expedir normas, né? Então, ela vai expedir atos administrativos gerais e abstratos. Então, vai criar obrigações para os administrados, né? Então, vai poder editar normas que sejam complementares à legislação. Então, a administração pública ela pode criar regras, né? Normas. São exemplos resoluções, né? Regulamentos, né? Que vão disciplinar determinada atividade. Outra situação, né, outro poder que a administração pública detém é o poder hierárquico. É o poder de estruturar internamente as atividades públicas, né? Então, a própria administração ela vai poder se organizar, distribuir suas funções, escalonar a função dos seus órgãos. Então, para isso, para que ela se organize de forma interna, essa possibilidade, essa prerrogativa de organização interna é chamada de poder hierárquico. Então, a hierarquia é o controle interno dos órgãos, dos agentes, dentro de uma mesma pessoa jurídica.
Então, do poder hierárquico, existe a possibilidade de um superior hierárquico avocar, né, tomar temporariamente uma competência que é atribuída a um agente subordinado, numa hierarquia, né, e também pode delegar. Então, é a possibilidade de delegação, de você conferir, estender, ampliar, né, a sua competência para um servidor ou uma pessoa de uma hierarquia inferior ou de uma mesma hierarquia, né? Então, os dois seriam competentes para praticar aquele determinado ato, porque você delegou através da hierarquia para que ele pudesse realizar determinada ação. Outro poder também que a administração pública detém é o poder disciplinar. Então, é o poder de apurar infrações, aplicando a essas infrações, né, sanções, penalidades, por parte do poder público. Então, todos aqueles que possuem um vínculo, né, de natureza especial com a administração, né, sejam essas pessoas com vínculo com a administração servidor, ou então aqueles que possuem contratos administrativos, ou então até vocês mesmos que estão me assistindo, né, porque vocês têm uma relação, um contrato com o Instituto Federal de Alagoas, então vocês têm vínculo especial com a administração. Então, a administração ela tem o poder disciplinar sobre vocês, o poder de apurar alguma infração, aplicar alguma sanção, alguma penalidade em razão dessa relação jurídica que existe entre o poder público e os seus vinculados, né? Seja servidores ou aqueles que têm alguma relação hierárquica contratual. Né? Então, não é possível, no âmbito do poder disciplinar, aplicar sanções ou penalidades a particulares. Tá? A particulares ele não vai poder. Né? Aí vai ser, quando ocorre a relação no âmbito da administração pública com particular, vai ser poder de polícia. No âmbito do poder disciplinar, é somente com aqueles que têm algum vínculo com a administração ou estão sujeitos à disciplina da administração. Né? Então, a punição administrativa, pelo ilícito que é praticado por um agente público ou por uma pessoa que tem um vínculo especial com a administração, ela não impede, né, que haja uma responsabilização por esse mesmo fato que gerou a penalidade administrativa, ela também possa ser penalizada, né, no âmbito penal e no âmbito civil. Então, é a mesma conduta que pode gerar uma responsabilização administrativa, uma responsabilização civil ou uma responsabilização penal. Então, o poder disciplinar ele também está sujeito, né, a controle feito pela própria administração pública. Então, se no âmbito do exercício do poder disciplinar a conduta do administrador ele fugir ao que está previsto na legislação, ele atentar contra a legalidade, né, essa conduta decorrente do poder disciplinar, ela vai ser ilegal. Ou então, se ele aplicar uma sanção desproporcional, desarrazoada, né, que não vai observar o princípio da razoabilidade, né, aplicar sanções, né, dentro desse período também, ele vai poder revogar. E, por fim, a gente vai trabalhar aqui o poder de polícia, que é realmente a temática, né, o objeto dentro dos poderes que está previsto na nossa ementa. Né? Então, a gente viu que a administração pública ela possui diversos poderes e chegamos para o poder de polícia. O poder de polícia ele é interessante para que a gente possa trabalhar nesse momento no curso, porque é um poder que a administração, uma prerrogativa da administração pública, que ela tem de restringir o exercício das liberdades individuais. Então, a administração pública ela pode limitar o uso, a disposição da propriedade privada, dos bens do administrado, né, em razão do interesse público, do interesse coletivo. É uma atividade que é típica administrativa. A gente viu já, né, quais são as atividades que caracterizam a função administrativa do Estado. E lembram que o poder de polícia é um deles, por quê? Porque é uma atividade que é típica da administração. E ela vai ser aplicada a todos os particulares, diferentemente do poder de disciplinar, que é só para aqueles que têm vínculo com a administração, né?
Então, no âmbito do poder de polícia, não precisa, né, demonstrar qualquer vínculo de natureza pessoal, né, de natureza especial. Se você for um particular, você pode estar submetido ao poder de polícia do Estado, que vai restringir, né, o exercício das suas liberdades individuais, dos seus bens, da sua propriedade privada. Esse exercício da polícia administrativa, ela pode ser preventiva, repressiva ou fiscalizadora, né? Então, o exercício do poder de polícia, ele pode trazer disposições genéricas, disposições abstratas, né? Pode trazer portarias, regulamentos que disciplinem, né, as atividades do particular. Por exemplo, a gente pode ter uma norma que determine horário de funcionamento de estabelecimento comercial, né? Uma norma geral que impeça a construção de edifícios na orla acima de 3 andares. Então, essas normas, elas são normas que vão prevenir, vão trazer disposições genéricas e abstratas e vão disciplinar a atuação do particular. A polícia administrativa, ela é também, né, repressiva. Então, ela pode, né, praticar alguns atos, né, obediente à lei, óbvio, a partir de algumas normas estabelecidas. Então, pode ser que a administração pública ela possa dissolver uma passeata que está tendo tumulto, ela pode também apreender mercadoria inválida de um supermercado. Então, ela tem um caráter o quê? Repressivo. Então, ela pode atuar para controlar a liberdade dos indivíduos. E também ela tem uma função fiscalizadora, quando ela vai prevenir eventuais situações que possam prejudicar a coletividade. Então, quando a administração pública ela realiza fiscalização, né, de supermercados, de locais públicos, de açougue para verificar a qualidade, né, a higiene dos estabelecimentos, de restaurantes. Quando ela faz também vistoria de veículos, por exemplo, veículos que atuam no âmbito do escolar. Então, essa atividade fiscalizadora, ela vem para prevenir lesões, né? Então, ela tem também a possibilidade de reprimir, de limitar a atividade do particular. Então, ela é característica do poder de polícia. Porém, vocês devem estar se perguntando aí, o que significa nesse polícia administrativa? Quem é que exerce? Será que é o policial civil? Aí a gente não pode confundir, tá? A polícia administrativa ela é diferente da polícia judiciária. A polícia administrativa, ela recai sobre bens e direitos, né? Então, ela incide sobre bens e direitos, condicionando, né, a busca pelo interesse coletivo. A polícia judiciária, ela previne e reprime a prática de ilícito criminal, né, de ilícitos criminais, de ilícitos penais. Então, a polícia judiciária, ela envolve disciplina de direito penal. Então, quem atua é o policial civil. A polícia administrativa, quem atua são os servidores, né, os servidores públicos, né, que vão fazer essa limitação de atuação. No âmbito do poder de polícia, né, a administração pública, ela não vai poder delegar os atos do poder de polícia que envolvam, né, os atos de sanção de polícia. Por exemplo, a gente tem um ato de poder de polícia que limita a atuação do particular, determinando que o particular ele não pode andar em alta velocidade, né? Então, se ele for pego em determinada via pública, que é determinado que o limite máximo de velocidade é de 50 km, e ele ultrapassa essa quilometragem e anda a 100 km por hora, o poder de polícia, ele pode atuar. Ele pode atuar de forma preventiva, né, que tem exatamente
essa legislação, como ele pode também atuar de forma repressiva. Então, aplicando, por exemplo, uma multa, né, a essa pessoa que atua. Essa aplicação de multa, ela é uma sanção do poder de polícia, né? Então, quem vai poder aplicar a multa é apenas o poder do Estado, né? Apenas a polícia administrativa. Ela não pode delegar essa função a particular. Porém, a fiscalização do exercício do poder de polícia, ele pode ser delegado a particulares, né? Então, no momento em que eu passo na lombada eletrônica, essa lombada eletrônica ela pode ser uma concessão particular, mas quem vai emitir a multa é o órgão público, né? É a pessoa jurídica de direito público responsável, certo? Então, o poder de polícia ele pode ter alguns dos seus atos delegados, mas a sanção do poder de polícia, não. Outra característica importante, né, do poder de polícia, assunto importante dentro do poder de polícia, são os atributos do poder de polícia. Então, o poder de polícia, ele é discricionário, né, em regra, a administração pública, ela tem uma liberdade para atuar, para decidir, no caso concreto, se ele pode ou não conceder determinada atividade, se ele vai ou não limitar a atividade. A regra é que ele seja discricionário, porque ele pode mensurar qual a penalidade que ele vai aplicar. Né? Ele pode escolher, valorar a penalidade que ele vai aplicar. Em algumas situações, em outras não. Como assim? Na discricionariedade, como é que isso pode acontecer? Eu sou eu trabalho na vigilância sanitária, né? Então, eu vou fazer uma inspeção no supermercado. Quando eu chego no supermercado, eu verifico que o supermercado está vendendo mercadoria estragada. Eu posso, dentre as várias opções que é me conferida pela legislação, posso multar o estabelecimento, posso apreender as mercadorias, posso fechar o estabelecimento. Então, eu tenho discricionariedade, liberdade, para decidir, nesse caso concreto, quais são as ações que eu vou realizar no âmbito do poder de polícia. Então, eu posso realizar essas ações, né? Eu posso multar e posso realizar todas também. Então, é por discricionariedade, eu que vou determinar qual é a melhor maneira para atender a necessidade coletiva e prevenir a coletividade, resguardar a coletividade. Então, outro atributo do poder de polícia é a imperatividade. Essa imperatividade, ela determina que o poder de polícia, né, ele é atribuído à administração pública, e em razão dela ter esse poder de polícia, ela pode impor obrigação aos particulares independente da concordância. Então, quando a administração pública ela diz que não é possível a gente estacionar em determinada rua, né, estacionar naquele lado da rua, isso é um ato de poder de polícia. Então, ela não pergunta ao cidadão, né? Ela não pergunta se o cidadão quer ou não. Ela simplesmente impõe essa obrigação que o cidadão ele não pode estacionar naquele local, naquele lado da rua, independente do cidadão aceitar ou não. Então, se ele, caso estacionado na parte errada, na parte proibida da rua, por ser uma obrigação, por ser uma imperatividade, né, a administração ela vai poder se utilizar das sanções, das penalidades determinadas. O outro atributo é a autoexecutoriedade. Então, a administração, no exercício do poder de polícia, ela pode tomar as suas decisões sem precisar esperar pela interferência do poder judiciário, tá? Então, nas situações de urgência, a administração ela pode atuar, executar, né, alguma ação sem precisar esperar o poder judiciário. Então, nesse caso que eu falei, nos dois exemplos que eu dei, no da vigilância sanitária, né, do supermercado que está vendendo comida estragada, então ela pode auto-executar, ela pode fazer o quê?
apreender o material estragado, a comida estragada. E ela também, no caso do estacionamento, do veículo que está estacionado no local errado, se aquele veículo estiver atrapalhando a circulação das outras pessoas, ele pode fazer o quê? Rebocar aquele carro. Então, ele, de forma autoexecutória, ela pode tomar suas decisões sem esperar as decisões do Poder Judiciário, certo? E o último atributo é a coercibilidade. Então, a coercibilidade, ela torna obrigatória, né, aquela ação, e se o cidadão ele não cumprir aquela ação, ele pode utilizar de meios indiretos de coerção. Então, ele pode aplicar multa. Então, isso pode acontecer, no mesmo exemplo que eu dei, na situação da vigilância sanitária, ele multar o estabelecimento, para fazer com que aquele estabelecimento, nas próximas vezes, obedeça à determinação da administração. E ele pode também, no caso do carro que foi estacionou no local errado, né, no local indevido, ele pode também aplicar uma multa naquele carro para que aquela pessoa, o proprietário daquele carro, não estacione novamente em locais proibidos. Então, isso é a coercibilidade. A coercibilidade ela vai tornar aquele ato obrigatório, independente da vontade do administrador, através de meios indiretos de coerção. Ok? Então, com a finalização, né, dos atributos do poder de polícia, a gente conclui os poderes da administração e na próxima aula a gente vai trabalhar com a organização da administração, a administração direta, a administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Até lá!